gente, tudo bom? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu precisava de tempo e na arte tradicional é o que mais a gente usa. Mas eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Eu mudei um pouquinho a forma como eu faço resenha para papel, no caso. Não sei se vai ficar bom, se vocês vão gostar, é um teste, né? Qualquer coisa eu mudo de novo e a gente vai se ajeitando, ok? Nesse caso, a gente vai testar o papel novo da Artus, de aquarela de 12 folhas, tamanho A4, de celulose de 300 gramatura, que eu comprei junto com as outras tintas que eu andei fazendo resenha aqui, que foi o apoio da Isadora. Eu fiz esse conteúdo lá na Roxinha, eu tava fazendo live, pintando esses 3 elementos que o Rafael Inkchef, um dos meus inscritos lá na Roxinha, tava comentando que eu poderia fazer talvez esse formato pra gente testar o papel de 3 formas diferentes, do nível fácil, médio e difícil. Então, eu fiz umas camadas transparentes com bolhas, que é o nível fácil. Eu fiz uma pera bastante manchadinha, que é o nível médio. E eu fiz um retrato, que é o nível mais difícil, que demorou bastante até, mas o processo em si foi bem gostoso, então a galera foi acompanhando ao vivo na roxinha, eu testando esse papel e vendo como é que a tinta ia secando, como é que ela se comportava, a quantidade de tempo que levou para secar. Lembrando que quando eu pintei aí no papel, não estava um dia muito frio, muito úmido, mas também não estava um dia muito quente, meu Deus, morrendo de calor, não estava assim. Tava um meio termo, né? Lembrando que eu moro em São Paulo, então o clima aqui varia, tem todos os climas em um único dia, mas nesse dia não estava tão quente, mas também nem tão frio. Por mais que eu esteja usando o moletom que aparece a minha manga aí, que eu tava usando. Esse vídeo, inclusive, eu gravei ele em 3 dias diferentes, porque eram 3 ilustrações diferentes, então elas me levavam tempos diferentes. Então eu precisei fazer dessa forma. Eu acelerei bastante algumas partes, em outras eu deixei o tempo normal delas, ou um pouquinho só acelerado. E eu vou dando para vocês os meus pontos de vista sobre este papel. A Artus, ela vem de 2 tipos de tamanho e 2 tipos de folha. Esse aqui do vídeo é o bloco A4 celulose de 12 folhas de 300 de gramatura, como eu mencionei lá em cima. Tem também o papel A3 de celulose de 12 folhas de 300. E também tem a versão da capa preta, que é a versão de algodão. A3 de 300 de gramatura com 12 folhas. O bloco que eu comprei, eu peguei na Shopee. Ele era R$ 40, mas eu paguei 34. E olhando esse mesmo bloco em outras lojas, por exemplo, eu encontrei ele vendido aqui na Magazine Luiza. Ele era R$ 33,93, mas se você pagar por Pix, parece que é R$ 29,18. Depois na Coralie, que eu também fui comparar, né, vários preços e tudo mais, esse mesmo bloco era R$ 41,08 e por Pix tá R$ 39,03 junto com frete e tudo mais. Lembrando que eu tô vendo o preço desse bloco hoje, dia 28 de abril de 2023, porque eu tô gravando este áudio. E aí, uma coisa muito interessante que o Rafael me lembrou quando eu estava literalmente, né, preparando ali a folha para pintar, era para a gente comparar com os preços do Canson Monval e do Canson Mixed Media, que, né, são os concorrentes aí direto da Artus. Lembrando que o Canson, digamos ali, o Monval seja um intermediário, meio estudante, e o Canson Mixed Media, que é para todas as técnicas possíveis, seria ali talvez um escolar, querendo ir para o estudante, mas com algumas limitações, que às vezes dá uma certa raivinha, porque ele vai dando uma escamada com muitos atritos.
Se vocês não sabem, eu tenho resenha do Monval e do Mixed Media. Eu vou deixar linkado aí embaixo do vídeo. Então, procurem se vocês precisarem de resenha sobre esses papéis, ok? Olhando aqui na minha pesquisa, na Coralie, um bloco A4 da Monval Espiral de 300 de gramatura com 12 folhas, ele custava R$ 48,47, mas no Pix está ali em torno dos R$ 37,91. E na Amazon, que foi um outro site que eu achei um preço ok, era R$ 36,00 e eles estão dando desconto, então tá por R$ 31,11. Só para a gente poder comparar os preços. Peguei aqui então o Canson Mixed Media A4 de bloco de 300 de gramatura na Amazon. Era R$ 34,99 e com o desconto lá que eles deram tá R$ 23,10. E também lembrando que existe a versão do bloco XL Aquarelle, que ele é espiral, no caso, não existe uma versão dele colada no topo, né? É de argolinha mesmo. Ele tem 30 folhas, né? Bem mais do que os blocos de 12 folhas, de 300 de gramatura, custa na Calunga R$ 67,40 centavos reais. A textura desse papel, ela é um pouquinho mais áspera, um pouquinho mais acentuada. E é bem sequinha, assim. Isso me fez pensar que lembrou bastante a texturinha do papel Arches. Eu gosto, assim, de texturinhas. Esse é um grano fino, não é uma textura torchon super rugosa que demora para secar, mas também não é um acetinado. Eu gostei bastante dessa texturinha. Geralmente papéis que são levemente um pouquinho mais texturados costumam ser meio difícil, não difícil, mas tipo meio complicados assim, para você fazer a primeira camada. Então, geralmente a gente tem que passar uma água ali antes para o papel já absorver e você meio que preparar a camada, né? Inclusive eu fiz bastante isso nos testes aí que eu fiz. E outra também, me lembrou também um pouquinho a textura do papel da Hahnemühle, que tem alguns papéis que são meio ásperos assim também. Então, recapitulando, a textura do Artus me lembrou uma mistura de Hahnemühle com Arches, só que numa versão celulose, que essa é a versão celulose que eu estou usando do tamanho A4. Quando eu fui fazer esses experimentos das bolhas coloridas, eu pensei em fazer teste com uma única cor para ver como é que as manchas se comportavam, como que elas se espalhavam, como que ia secando. E depois eu comecei a adicionar ali o famoso Payne's Gray, que é o nosso cinza azulado, levemente esverdeado. E aí eu comecei a fazer tanto em cima das nossas cores avermelhadas ali, alaranjadas, em cima mesmo, para ver como que a tinta se misturava ali no papel, como que se comportava com as manchas, e também a própria tinta seca ali, pura, tanto bem aguadinha, quanto pouca aguadinha, e às vezes até um pouquinho mais crua, né? E aí eu colocava do lado de propósito para ver a tinta se misturando e tudo mais. E eu fiz depois a mesma coisa com o nosso tom de azul. Se eu não me engano, era um Prussian Blue que eu tava pegando por ali. E aí eu decidi fazer a mesma coisa, colocar naquelas bolhas que já estavam molhadas para ver como que a tinta ia se dissipar, como que ela ia secar, como que ela ia fazer as manchas. E como que era o processo de secagem, como que era o processo dela ir... Às vezes a tinta se apaga quando seca no papel, porque o papel absorve, a tinta vai apagando com o tempo, às vezes fica um pouco mais lavada. E eu senti que esse papel dá uma lavada nas cores. Lembrando que eu estou usando a aquarela da Van Gogh, tem umas aquarelas profissionais aí no meio também, da Lucas, da Sennelier, então vai depender da cor que eu estou usando, mas eu aviso qual que é. Essa daí no caso é da Van Gogh. Então, às vezes o papel, um pouco da tinta quando seca, ele vai perdendo a saturação, que é completamente normal. Tem alguns tipos de papéis que é muito mais, tem outros que não, e tudo mais. Aí depende, né, da forma que o papel foi acabado. Nessa bolha em específico, teve aquele pedacinho ali que tava
repelindo e eu fiquei passando ali o pincel várias vezes para tentar cobrir. Então, tipo, como todo papel, aparentemente vai ter aqueles pedacinhos que vão repelir a tinta, o que aparentemente é normal, porque não dá pra testar literalmente o papel para saber se ele repele tudo, né? Você tem que pintar ele inteiro de qualquer jeito para descobrir. Mas pelo menos ali naquele pedacinho foi onde repeliu, mas eu consegui pintar em cima, então eu não tive tanta dor de cabeça. Eu deixei o papel colado ali no topo. Eu não passei fita crepe nos 4 lados. Eu deixei ele solto mesmo para ver como é que o papel ia se comportar, para ver a ondulação. Mais para frente eu mostro isso para vocês poderem ver. Depois que eu fiz a pera, que é nossa pintura de um nível intermediário, eu brinquei de manchar bastante ela para ir sentindo como é que ficava na pintura. É possível fazer várias camadas nesse papel, mesmo nessa pintura intermediária. Ela demorou muito para secar, mas muito. Não chega a ser igual um papel de algodão, que às vezes precisa muito tempo para secar. Até o da Honey Millie também tem bastante disso no papel, e você tem que ter uma paciência. Então eu senti que o papel da Artus, nesse caso, demorou bastante tempo para secar. Então eu tive que ter muita paciência. Teve vários momentos na live que eu tinha que ficar, tipo, horas esperando, fazendo qualquer outra coisa pra esperar secar. Eu não queria usar secador, justamente pra não chapar as cores, pra entender como é que literalmente o papel funcionava, né? Porque se passar secador ali, não ia fazer sentido. Eu queria entender como é que o papel funcionava, pra justamente passar bonitinha a resenha aqui pra vocês. Eu consegui fazer várias camadas, não escamou, o que é ótimo. E, né, reforçando, eu amei essa textura. Eu gostei muito, muito gostoso de usar. No começo realmente é meio chatinho, porque você tem que, né, pegar pincel com água pura lá, passar, esperar uma vida para secar, né, para você matizar o papel, para você já começar e preparar a primeira camada para poder pintar. E as próximas camadas vai ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais fluido. Então, já aí nessa parte do verde, o papel já tava dando uma boa ondulada. Ele tava solto ali, eu não prendi fita crepe nem nada. Dá até pra ver um pouquinho pelas cores, né? Aí que eu levanto pra justamente tentar mostrar ele ali em pé. Tipo, o papel já tava úmido, não tava 100% seco. Então dá pra levantar, não ia escorrer tinta nem nada. Mas ali pelas sombras que faz quando eu mexo o papel ali, ó, mexendo na perspectiva, ele ficou bem ondulado. Mas ele voltou. E mesmo depois de super seco, eu coloquei livros, né, livros pesados, grossos em cima para esticar de novo. E ele esticou bonitinho de novo. Então, esse papel tem um jogo de cintura. Ele foi bem feito, bem acabado. E ele é bem gostoso para aquarelar, se você gosta de fazer 1001 camadas, você gosta de fazer bem manchado. Ele segurou o tranco. Eu gostei bastante dele. Mesmo numa pintura intermediária, ele deu uma boa lavada, ele deu uma chapada, né, que eu falo brincando, nas cores, perde um pouco a saturação, mas eu acredito que seja parte da característica do papel e o mix das tintas também, né, que acaba influenciando. Se eu fosse somar todo esse vídeo que eu fiz para fazer a resenha, ele deu quase mais de 6 horas pintando todas essas aquarelas. O nível dessas aquarelas não era tão complexo, mesmo uma sendo fácil, média e mais difícil. O tempo maior mesmo foi o tempo de espera, que eu achei que esse papel demorou bastante tempo para secar, em comparação com o Monval, um Aquarela XL. Mas acredito que isso seja porque ele é bem texturado. E aí depois, nessa última pintura, foi baseada na foto de uma colega minha, a Suzana Maria.
A gente se conheceu pelas internet, os grupos feministas de arte, onde várias mulheres compartilhavam fotos, autorretratos e a gente se desenhava. E aí eu tinha uma foto muito específica dela no Pinterest, eu tava maluca pra querer desenhar e pintar. E aí eu fiz essa homenagem pra ela. E foi muito nostálgico e eu gosto. Eu tenho gostado mais de fazer retratos. Por mais que tenha sua complexidade e tudo mais, eu venho estudando para tentar melhorar, porque não é uma das minhas facilidades. Eu sou maluca por pintar plantas, mas né? Não dá pra gente saber literalmente tudo, é uma vida inteira estudando pra gente tentar se aperfeiçoar. E é nisso que eu estou caminhando, que é justamente o que eu faço durante as lives na Roxinha. Então, se você não me segue, eu vou deixar o link aí embaixo. Dá pra gente trabalhar enquanto eu pinto, sei lá, eu tô pintando, estudando, dá pra você ficar com a live de fundo e me assistindo pintar enquanto você trabalha. Ajuda no foco, na produtividade. E fica uma voz ali de segundo plano falando, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é só uma sugestão. Então eu acabo estudando lá pelas lives, às vezes até trabalhando e tudo mais. Inclusive eu preciso voltar a estudar. Mas a vida anda me sugando muito, muitas coisas para fazer, inclusive os vídeos e tudo mais. E novamente a gente tinha passado ali a primeira camada transparente e ali eu tô passando a primeira base do tom da pele ali dela que eu tava passando para justamente facilitar nas próximas camadas de pintura. O Arthus, ele quer ser mais ou menos ali concorrente direto assim do Monval. Ele tem uma capacidade bem legal, eu gostei bastante dele. Eu também adoro Monval, faz muito tempo inclusive que eu não pinto nele. Mas, no geral, os papéis que eu já fiz resenha aqui pelo canal e que eu indico para as minhas alunas é o Monval, o Aquarela XL. E agora eu também vou indicar o papel da Artus. Lembrando também existe os papéis da Hanemili, só que eu acho que eles são um pouquinho mais caros. Eles têm uma qualidade bem interessante, mas eu sinto que eles têm um nível um pouco mais intermediário e um pouco mais querendo ir pro avançado. Então, algumas pessoas podem sentir dificuldades com esse tipo de papel, mas tem resenhas dos papéis da Hanemili aqui também no canal, então eu vou deixar tudo linkado aí embaixo do vídeo para todo mundo que quiser fuçar e entender mais, ok? Uma coisa interessante que eu lembro, como a textura desse papel da Artus é um pouquinho mais acentuado, eu lembro que a textura do Monval, de 300 gramatura, ele tem um toque levemente, entre aspas, arredondado, sabe? Não é aquela textura que te dá uma leve arranhada, é uma textura que faz um carinho. Ele é um pouquinho mais acetinado, mesmo tendo a textura dele. E esse da Artus eu senti que ele é bem mais rústico, mesmo sendo um grana fina. Mas eu gostei bastante dele. Eu acho que ele pega uma textura do grana fina querendo ir para um leve rugoso. Talvez por isso que demore um pouco mais para secar. Inclusive, não sei se vocês gostam, eu tenho uma conta lá no TikTok. Eu literalmente fiz um videozinho pequenininho desse processo, dessas pinturas e dessa resenha no geral. E também postei lá na rede. Então, se você quiser me seguir, me acompanhar por lá, eu também ando fazendo pequenos conteúdos na plataforma. Se você gosta do meu trabalho, você pode também me apoiar, tanto para eu poder investir em materiais, investir em componentes, peças aqui em casa. O meu cartão de memória, inclusive, tá indo de base, está indo de arrasta para cima. E por isso que eu estava literalmente fazendo esse vídeo, gravando em live.
Então, foi uma das formas que eu tentei adaptar para conseguir ainda gravar conteúdo para vocês. A qualidade talvez não esteja como antes, porque quando a gente faz live e a minha internet anda meio instável, então eu tive que diminuir um pouco a qualidade para poder justamente dar conta e gravar. Então, se vocês quiserem, puderem me apoiar para eu conseguir juntar dinheiros e comprar um outro cartão de memória, eu agradeço. E isso ajuda aqui também no canal e para fazer, investir em alguns pequenos equipamentos que são necessários. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse papel. Eu com certeza compraria ele num tamanho A3 para cortar ele em várias partes e usar para ele eternamente. O lado avesso, ele é gostosinho de pintar, só que eu justamente esqueci de mostrar isso no vídeo, me perdoem. Qualquer coisa eu posto um videozinho no Instagram e deixo um link a mais aí nos comentários pra gente poder observar como é que funciona. E é isso. Se você é uma pessoa que está começando na aquarela, eu indicaria um Mixed médio ou talvez um Aquarela XL. E se você é um estudante já, que está indo mais ou menos para avançado, o Monval e o Artus ou Hanemili também é interessante. E os algodões, eu acho que mais pra galera avançada mesmo. E também porque é muito caro, né? E é isso. Tchauzinho pra vocês. Fui!